que o colégio era. Mas a formação, para mim, ela atingiu um nível de profundidade, assim, de interesse, onde tudo era interessante, todas as discussões eram interessantes, tudo era válido. Mas a coisa que eu achava mais desafiadora e mais difícil da formação era o grupo terapêutico. Quem aqui já fez formação, talvez compartilhe um pouco dessa experiência. O grupo terapêutico era um ambiente diferente de todas as experiências que eu já tinha tido. Nessa ocasião, quando eu entrei na formação, eu já fazia terapia há uns 5 anos, mais ou menos. Então, eu já tinha muitas coisas trabalhadas em terapia, mas eu nunca tinha tido um processo de terapia tão intenso quanto era um grupo terapêutico. E rapidamente eu percebi que o grupo terapêutico tem uma característica muito engraçada, que é ele levanta conteúdos que a terapia individual demora muitos anos para trazer à tona ou não traz, porque são conteúdos que aparecem em contextos de grupo. Então, para mim, aquilo era assim, eu já tinha participado de muitos grupos terapêuticos, semi-terapêuticos de coisas e estudos assim, mas nada como um grupo terapêutico de formação haitiana. Essa parte da experiência era muito legal, muito diferente. E a impressão que eu tive na época era que a minha terapia pessoal, ela ia andando numa velocidade assim legal, né? Tipo, foi uma terapia que minha terapia sempre andou. Eu não tive a impressão de terapia empacada, coisa desse tipo. Mas, de repente, quando eu entrei no grupo terapêutico, era como se minha terapia fosse fazendo assim, fizesse assim, né? Fizesse um pico ascendente assim de velocidade, de transformação e de mobilização de coisas. Era como se eu estivesse fazendo terapia acelerada, tipo 2 ou 3 vezes mais rápido do que o meu ritmo habitual de terapia. E isso foi uma experiência muito interessante, assim, as coisas que aconteceram, as discussões que ocorreram, os trabalhos que foram feitos, as relações que foram construídas e tal, me traziam uma ideia de que eu estava realmente pisando num território novo, e num território muito vasto, e num território que eu queria muito pisar. Quer dizer, era um território que só me apresentou coisas interessantes. Mesmo quando era angustiante, mesmo quando era terrível, mesmo quando eu morria de medo, e não se enganem, né? Tipo, eu tive muito medo de ir para grupo terapêutico, de falar em grupo terapêutico, todas essas coisas que as pessoas têm em algum momento. E em algum momento no meio da história enfim, isso passou, né? E tipo, na verdade eu entendi que aquilo ali era quando você começa a perceber o efeito do negócio, o efeito, para mim, o medo ele desaparece perante o efeito positivo que a coisa produz na vida da pessoa. Então, depois desse longo período de formação, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram em mim. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito diferente da pessoa que eu era, e que, na verdade, é muito mais parecido com a pessoa que eu realmente era, embora isso seja uma coisa meio brega de falar, mas é totalmente verdade. Então, eu peço a licença a breguice, mas é muito verdade isso. Eu era uma pessoa muito tímida, muito nerd, muito. Enfim, vocês não fazem ideia do que era. Então, esse negócio, essa trajetória, né, o universo de Reich me trouxe assim coisas muito interessantes e me ajudou a construir uma vida que era a vida que eu achava como a vida deveria ser.
A minha mãe, ela foi funcionária pública durante metade da vida dela, e eu cresci vendo a minha mãe é uma pessoa muito criativa. Eu cresci vendo a minha mãe sofrendo naquele negócio, e, e não sendo feliz e não conseguindo ser a pessoa que ela era, limitada enfim, sujeita a um funcionamento bem medíocre, assim, de vida, muito aquém do que ela podia ser. Felizmente, ela abandonou isso, depois ela se tornou uma pessoa. Ela foi trabalhar com a criatividade dela de uma maneira ótima, e assim, já está no terceiro ciclo de trabalho dela, essa altura do campeonato. Mas eu cresci vendo aquilo e eu pensava assim: eu não quero isso para mim, hipótese alguma, socorro. Assim, a última coisa que eu quero na minha vida é ter um chefe, e trabalhar e ser funcionário público. Assim, os meus amigos queriam isso, meus amigos estudavam para concurso, eu abominava isso, eu tinha pavor, do que seria isso. E felizmente, eu acho que eu consegui escapar. Reich me ajudou a escapar dessa, dessa vida, que certamente não teria sido uma vida que eu ia gostar de viver. Terminando isso tudo, essa altura do campeonato, já estava aí com o Fernando e com a Simone. Eu acho que a gente já estava junto há uns 6 ou 7 anos, quando você me convidou para dar aula, na formação. E eu comecei dando aula de psicanálise, que é uma coisa que eu adoro, e depois de vegetoterapia, que é uma outra coisa que eu adoro, depois de massagem, que é uma coisa na qual eu já tinha uma formação, que veio junto, né, lá no início da minha formação, na época da faculdade. E de lá para cá, enfim, as coisas foram seguindo em frente, e a gente foi aperfeiçoando esse, esse trabalho para que ele se tornasse cada vez mais eficiente. E aí essa trajetória é uma trajetória engraçada, né? Que é você passar por um processo e depois você se tornar um aplicador desse processo, né? Um facilitador de um processo. E eu acho que isso foi legal, quer dizer, eu acho que, assim, dando a minha opinião assim para vocês sobre o que eu vejo sobre isso, eu acho que isso foi interessante porque, em algum ponto dessa história, a gente constituiu uma situação onde eu ainda estava no meio do caminho, né, entre os alunos e os coordenadores da instituição. E esse meio do caminho me ajudava muitas vezes a comunicar, nas duas direções, questões que eram importantes de serem comunicadas, ou entender questões que eram importantes de ser entendidas, ou discutir determinadas coisas com os alunos de um ponto de vista que não era o ponto de vista dos coordenadores. Vocês imaginem que, quando vocês trabalham com a formação de gente, quem aqui conhece psicologia, psicoterapias e afins, está familiarizado com o conceito de transferência, né, que o Freud criou. Quem trabalha com a formação de terapeutas trabalha com altos níveis de transferência dos alunos, né? Se numa terapia individual existem altos níveis de transferência do paciente para o terapeuta, vocês imaginem isso multiplicado por grupo. Então, naturalmente, a gente começou a perceber nesse processo que também esse meio de campo ajudava a manejar essas transferências de uma forma interessante. Então, a gente também investiu nisso. E, naturalmente, a formação começou a crescer. E aí também era necessário mais professores, enfim, era necessário
que tivesse mais gente. Mas, acima de tudo, eu acho que vocês talvez vão ter uma ideia sobre isso daqui, né, pelo menos assim, ao longo da nossa conversa de hoje, é que o negócio é o que o Fernando estava falando. A obra de Reich ela é tão vasta, ela é tão ampla, ela percorre tantas disciplinas diferentes, que a obra de Reich ela se beneficia muito de várias visões sobre ela, porque da mesma maneira que um grupo terapêutico consegue trazer à tona vários aspectos múltiplos e diversos, né, para o ambiente terapêutico, você ter várias pessoas olhando para uma obra permite que você tenha várias visões dessa obra e que, portanto, você alcance um, o aspecto mais diverso dessa obra, porque ela é uma obra que ela não é uma obra de especialização, ela é uma obra de abertura, né? Você pode se especializar em coisas, óbvio, claro, mas ela é uma obra, quem estuda a obra de Reich entende que ele partiu da especialização para o amplo. A obra dele ela não foi se encolhendo, ela foi se expandindo, ela foi ficando cada vez mais ampla. Então, eu acho que isso, naturalmente, né, esse desenvolvimento natural da obra de Reich, ela pede, por isso que a gente também sempre teve alunos de fora da psicologia para caramba, de educação, de pedagogia, da própria medicina, professores, economistas, enfim, fisioterapeuta, a gente da educação física, TO, a gente é uma obra que ela conversa com muitas áreas, então ela permite isso. Eu acho que isso deu, né, um certo panorama assim da história. Legal. Quem quer pegar daí? Falar um pouco, né? Eu acho muito interessante ver o Guga falando, porque nessa visão, né, de escutar ele falando como foi o processo dele ao longo dessa construção, não só de identidade profissional, né, mas como isso se mistura com essa ideia de transformação e de construção de autonomia durante o processo, né? Uma coisa que a gente fala muito é essa indissociação, essa não fragmentação da identidade profissional de uma pessoa da própria pessoa, né? Como a gente vai falar disso um pouco mais à frente, né? Sobre a importância do processo de se trabalhar a estrutura do terapeuta ao longo do processo de formação e como isso vai modificando a pessoa que você é e entra invariavelmente nessa visão de que você vai se tornando um pouco mais você mesmo. Uma das coisas que eu estava pensando enquanto ele falava é que o próprio processo de formação e o processo de terapia foi o que tornou possível para mim, pessoalmente, porque eu tinha algumas características parecidas com que essas que o Guga estava narrando, muito introspectivo, muito tímido, eu tinha dificuldade de exposição, eu só conseguia me expor em contextos atléticos ou esportivos, quando a coisa se tornava mais pessoal, tudo isso ficava muito mais complexo e muito mais difícil na minha vida. E o simples fato de eu poder estar aqui fazendo uma live, falando abertamente, dando aula, então o que isso transformou na minha capacidade de estabelecer vínculos pessoais e vínculos íntimos com as pessoas ao longo do processo, seja na minha vida pessoal ou atuando como terapeuta, funcionando como professor, trabalhando como supervisor, como essas coisas estão entrelaçadas, isso vai potencializando a nossa capacidade de viver as coisas de forma intensa, não só de um único jeito, mas de uma forma muito mais aberta, né? Eu fiz a brincadeira ali que eu estava envolvido nisso desde 1987, só que, na realidade, isso não foi bem assim que funcionou, não. Todas as outras profissões elas foram consideradas
ou especuladas ou tentadas antes de eu considerar dar uma direção dessa função do trabalho na minha vida no sentido de terapia. E eu faço uma distinção bem clara na minha experiência pessoal entre terapia e psicologia, porque eu me interessei por ser terapeuta. A psicologia veio, no meu caso pessoal, como uma necessidade de uma autorização e de uma fundamentação, né, de aceitação de determinadas regras sociais para que eu pudesse exercer terapeuta como uma profissão na minha vida, né? Na época que eu fiz vestibular, não tinha Enem. Eu fiz 11 vestibulares diferentes para 9 profissões diferentes. Isso foi um completo caos, porque eu tinha certa perspectiva de que essa aleatoriedade ia me ajudar a encontrar a direção. Evidentemente, isso funcionou de uma forma horrível. Isso acabou gerando na minha vida que eu tivesse passado por um vestibular para administração, numa faculdade aqui perto da onde eu morava, né? E esse vestibular ele não abriu turma de manhã e eu fui parar fazendo a 12ª opção, que era fazer relações internacionais, que dos 11 vestibulares que eu tinha feito não tinha sido um deles. Eu fiz 2 anos e meio, eu parei de fazer essa formação faltando poucos meses antes de eu me formar, quando eu cheguei no ponto onde eu iria ter que passar da parte teórica e da parte de estudos para ter uma vida fundamentada com aquele funcionando como funciona uma pessoa que escolhe esse sentido de vida, de trabalhar no banco. Na época, o que estava se abrindo como opção profissional para mim era trabalhar com comércio exterior. E no momento que eu vislumbrei isso como uma possibilidade futura, eu cheguei à conclusão que eu não sabia exatamente ainda o que eu ia fazer, mas eu já tinha uma visão muito mais clara do que eu não queria para a minha vida. Como trabalho, como tempo, como relação com a vida. De uma forma mais precisa, de um ponto de vista mais profundo, eu sempre tive essa noção na minha vida. Em relação à minha experiência com colégio, com escola, com estudo mais formal, e como eu lidava com muita dificuldade com aquilo que eu sentia como obrigatoriedade, como as coisas esses caminhos pré-determinados e moldes que as pessoas têm que seguir, supostamente para gerar segurança e ter uma vida onde ela se sinta minimamente segura e possa se sustentar num contexto bastante complicado, que é o contexto Brasil que a gente vive, né? E depois da decisão de que eu não iria mais fazer a faculdade de Relações Internacionais, que esse não ia ser o caminho da minha vida, eu estava com 22, eu acho, mais ou menos, e eu comecei a especular o que eu ia fazer. Nesse momento, eu fui tirar um mês de férias, e meu pai me deu 2 livros para ler. Um deles era O Éter, Deus e o Diabo, e o outro era Análise do Caráter. Eu terminei de ler os 2 livros em uma semana e meia. E aí essa sensação de curiosidade, de interesse, e de que você encontra algo que fala sobre coisas que são relevantes e te importam, e que aquilo gera uma quantidade de interesse porque fala de coisas e de vida, aquilo ali foi um divisor de águas na possibilidade de ver um caminho que eu considerasse um caminho bom, um caminho feliz e que fosse importante na construção da organização do trabalho na minha vida, né? Então isso foi muito bacana. Então, poucos meses depois, eu tomei a decisão de começar a estudar, eu montei um grupo de estudo. Outros poucos meses depois, começou uma turma de formação, eu iniciei junto com essa turma de formação. No meu processo de estudo, aconteceu uma coisa muito interessante, que começou a se gerar demanda das pessoas ao redor de mim, ou da minha turma, ou de outras turmas, que eu auxiliasse elas de alguma forma com a parte teórica dos estudos,
Então, eu comecei a fazer um protótipo de aula particular e de ensinar a Reich ainda nesse caminho de tentar facilitar o conhecimento, sem ainda nem ter começado a atender. E esse processo de formação ele seguiu com esses dois aspectos desde o início, né? O meu estudo pessoal, o momento onde eu decidi realmente fazer terapia e me dedicar sobre isso veio junto com a decisão de ser terapeuta. E essa coisa do ensinar e do aprender e da praxis e do fazer e do estudar, e isso ir construindo e desconstruindo e construindo e desconstruindo e construindo e liberando coisas, encontrando soluções e saídas, fez parte do meu processo de formação desde o início, né? E esse ano agora fazem 10 anos de clínica para mim, que já é parece que foi um caminho enorme, mas ao mesmo tempo dá essa sensação de que quando a gente compreende que o olho não está no fim do processo e que você entende somaticamente, corporalmente, que a construção desse processo é um contínuo, a formação de si mesmo, tornar-se pessoa, tornar-se terapeuta e todo esse desenvolvimento é um processo muito bacana. E é absolutamente fundamental na construção, principalmente da autonomia da minha vida, né? Acho que essa é uma parte muito importante e algo que dá muito significado para mim do por que eu faço tudo isso, né? Por que eu trabalho com isso? Eu acredito que terapeuta é a melhor profissão que uma pessoa pode ter se ela tem como intenção e interesse ajudar uma pessoa diretamente. E isso é um processo muito bom, muito bacana. Acho que basicamente isso. Bacana. De apresentação. É legal. Gente, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, mandem aqui para o chat que eu vou monitorando aqui, né? Eu acho que a gente acabou falando um pouco do tópico que a gente tinha discutido, né? A respeito... Estava conversando com quem e disse, escuta, vamos colocar um tópico lá na live de quais são as principais dificuldades na construção de um processo terapêutico, e o Ken Hill disse assim, é muito simples, a principal dificuldade de um terapeuta no processo de construção da profissão dele é ele mesmo. Enfim, então, eu acho que a gente chegou um pouco nisso daí, mas eu queria formalizar isso um pouco mais, né? E começar a conectar isso um pouco com a estrutura teórica e com o problema de condensar. Bom, o Reich acreditava no final da vida dele, né, que ele tinha construído não uma corrente psicoterapêutica, né? Eu sempre digo para as pessoas que o trabalho reichiano, né, ele existe dentro da psicologia por uma circunstância histórica, unicamente, né? Depois a gente pode, se vocês quiserem, se a gente tiver tempo, a gente pode desenvolver um pouquinho esse tema, porque ele é muito interessante. Não porque propriamente hoje a psicoterapia reichiana faz parte da psicologia, mas a ciência orgonômica, né, a direção no qual o trabalho de Reich se encaminhou, não, né? Então, o Reich acreditava, e eu acho que ele tinha motivos bastante sólidos para ele acreditar, que ele tinha construído uma ciência nova, que era a ergonomia, que era a ciência do estudo da energia da vida, de como ela se manifesta no vivo e no não vivo, né? Em todas as suas distintas dimensões. Inclusive essa que a gente trabalha dentro da psicologia, né? Então, eu queria juntar um pouco isso, né? O Guga estava dizendo assim, o tempo que ele fez formação, né? Eu fiz formação formalmente 20 anos, né? 10 anos no CIO e depois mais 10 anos fora do Brasil, porque a proposição que a gente tinha era estudar essa transversalidade, né? Era estudar isso que o Reich chamava de fio vermelho, né? Esse princípio vivo que conectava esses saberes, né? Partiu lá
da psicanálise, né? E foi parar dentro de vários ramos distintos da medicina, descobriu a corporeidade do inconsciente, né? Entrou pelas questões anatomofisiológicas, e quando ele começou a trabalhar com essas questões anatomofisiológicas, emergiram todas as reações autonômicas que uma pessoa pode ter, e aí ele topou, né, com as implicações vegetativas dos problemas da couraça, e ele estava, desde a época dele como aluno do Reich, muito interessado nessa base energética, né, da couraça ou da neurose, principalmente. Então, ele acabou se dirigindo daí para o terreno da biologia, mas antes disso, né, na experiência dele como psicoterapeuta e com a frustração dele ao compreender, né, o peso das nossas estruturas sociais como construtoras do processo de encoraçamento, ele estava extremamente preocupado em desenvolver uma forma de psicoterapia de grande abrangência, né, uma psicoterapia de massas, né? A questão básica dele, ou uma das questões mais importantes para ele do ponto de vista social, era: é possível termos ou vivermos ou construirmos um processo social, vivermos um mundo onde pessoas neuróticas não sejam produzidas em série, como sempre foram, enfim. Então, nesse meio, ele tinha se metido na sociologia, na política, numa tentativa de compreender, né, qual era o peso e a importância dessas instâncias humanas na construção do encoraçamento de massa, né, do ser humano neurótico médio. Então, e quando ele se mete na biologia, acreditando que essa energia era de origem biológica, ele acaba indo parar em campos que eram da química, da física, e necessariamente começa a trabalhar como cientista. Ele tinha uma veia e uma disposição para ser um cientista, um pesquisador muito grande, né? E então ele vai pesquisar isso em vários âmbitos e acaba chegando em instâncias, entender como essa energia funciona no âmbito atmosférico, ambientalmente, enfim. Então, essa obra ela tem uma extensão impressionante, mas mais do que estudar obras distintas, o mais difícil é como construir um processo de pensamento. Nós que somos filhos, né, de sociedades mecanicistas, aristotélicas, newtonianas, né? Esse livro ao qual o Kim estava se referindo, Éter, Deus e Diabo, é um livro extraordinário a respeito da destruição do processo de pensamento humano, né? Como nós nos dirigimos ou cindimos o nosso pensamento num pensamento mecânico, né? Causal, né? Enfim, ou nós construímos explicações místicas a respeito da realidade. Não, claro, tem a energia da vida. Todos nós carregamos dentro de nós a energia da vida. E o discurso da energia da vida, ele vai parar no misticismo, ele vai parar numa religiosidade que pode ser distorcida com muita facilidade. O Reich queria transformar isso tudo numa coisa científica. Então, se eu pensar que eu estudei 20 anos, obviamente 20 anos não são suficientes para estudar todas essas coisas, e é surpreendente como o Reich conseguiu costurar tudo isso. Ele acreditava que ele conseguiu costurar todo esse saber, né, aparentemente tão diverso, né, e na nossa na sociedade, na pedagogia, na educação, como a gente vive isso, é visto exatamente dessa maneira, né? Ele acreditava que isso tinha sido possível porque ele tinha desenvolvido uma forma de pensamento que não era estruturada de acordo com um pensamento neurótico comum. Isso havia possibilitado a ele pensar fora, como a gente brinca, né? Ele virou
chavão, né? Pensar fora da caixinha. Enfim, pensar fora da caixinha, na verdade, é pensar fora dos contextos neuróticos comuns do pensamento, do ponto de vista reichiano, pensamento mecânico, pensamento místico. Então, isso não é como... como, como se diz normalmente na sociedade, a ideia de que pensar fora da caixinha é uma questão criativa, né? Tipo, você está pensando numa coisa que... Não, pois mas não é disso que a gente Mas está não se falando, trata né? disso, não se trata Exato. disso. Claro, Não, se trata exato. de uma ferramenta de estruturação do pensamento Sim. que não está sujeita às regras mecânicas ou místicas. Exatamente, o que ele chamava de pensamento funcional, né? Mas, então, beleza, mas ao mesmo tempo a gente está num mundo neocapitalista. As pessoas precisam rapidamente produzir e sustentar suas vidas. Eles têm uma constituição existencial onde o nível de demanda e de desejo não diminui, ele só aumenta, ele só se multiplica. Né? A gente precisa de mais e mais e mais, pelo menos a gente acredita que precisa de mais e mais e mais. Né? Enfim, então como é que a gente vai fazer? Porque o tempo de formação de um terapeuta ele foi se reduzindo. Hoje, honestamente, eu tenho uma instituição que tem um currículo de 3 anos de formação, porque se eu construir um currículo de 5 anos de formação, que não vai dar conta de uma parte significativa da obra do Reich, eu não tenho alunos. Entende? Então, o que vocês acham, vocês como professores, o que a gente conseguiu fazer com essa multiplicidade de conhecimento e de áreas de interesse, né, para condensar isso em 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, normalmente o tempo que a gente chama de básico na formação rola. O que você acha, Augusto? Vamos começar contigo. Você entendeu o tamanho da treta? Está claro, está muito claro o que você está dizendo. Você já conhece essa treta? Conheço, essa é uma discussão que a gente tem há muitos anos. Pois é. Eu acho que a primeira coisa que atua sobre esse problema é o seguinte. Primeiro, né, o que é o básico, quais são os alicerces básicos que uma pessoa precisa dominar teórico-tecnicamente para poder efetivamente atuar como terapeuta e promover a transformação da vida de outra pessoa. Então, essas coisas precisam ser abordadas, inevitavelmente. Mas, trazendo essa questão do tempo de formação, né? Por exemplo, eu considero, na prática, se eu for ser honesto com vocês, que a minha formação continua. Nesse momento, a minha formação é dar formação para outras pessoas. E vocês não pensem que isso não é um processo de formação para mim, porque o Fernando, que é uma pessoa que já está, sei lá, 20 anos na minha frente nesse processo, certamente está vivendo isso como processo de formação dele em algum nível. O Kim, que é uma pessoa que está 10 anos depois de mim nesse processo, também está vivendo esse processo em algum nível. Então, na verdade, quando a gente entrou nisso, quando eu entrei nisso, eu achei que eu estava entrando para uma formação para aprender um negócio, uma técnica. Obviamente, porque minha formação foi bem sucedida, eu me toquei ao longo do caminho que eu não estava aprendendo uma técnica, que não era isso, né? Se tratava de um projeto de vida e que esse projeto de vida ele não era, ele ia muito além da técnica, ele transbordava a técnica em vários níveis. Então, como é que isso atua sobre esse problema que você levantou agora? Primeiro, eu acho que uma formação ela precisa fornecer os alicerces necessários para que a pessoa possa atuar como terapeuta e promover a transformação de outra pessoa. Agora, a outra coisa que isso precisa promover é o implantamento de um germe vivo na pessoa, um protozoáriozinho, um bion, que vai ficar lá dentro da pessoa, que vai fazer uma cosquinha na pessoa e vai dizer assim, anda, cara, vai que ainda tem muita coisa, segue em frente, tipo, né? Porque
que eu acho que tem a ver com isso que eu estava falando da curiosidade na minha fala, tem a ver com o que o Kim falou da curiosidade na fala dele, mas eu acho que assim isso não é um processo assim implantado. Na verdade, isso é um processo de restabelecimento de uma função biológica de excitação curiosa. Segundo Reich, lá no final da vida de Reich, quando Reich estava falando lá nos encontros que resultaram no livro das Crianças do Futuro, tem uma palestra dele onde ele está discutindo isso com um grupo de terapeutas e ele está explicando como se dá o processo de estruturação da vida. E é uma palestra muito bonita, muito emocionante. A simplicidade com que Reich entende e explica isso é uma coisa incrível. E ele diz o seguinte: o processo de estruturação, o processo de organização das estruturas biológicas de um bebê, ele se dá a partir de funções excitatórias de prazer. O que significa isso? É o prazer que organiza o movimento dos olhos do bebê, é o prazer que organiza o reflexo de sucção, é o prazer que organiza as funções motoras, é o prazer que vai organizando o interesse do organismo na direção de alguma coisa, né? Então, pegando esse... Desculpa se foi muito rápido, ou eu não sei se ficou claro o que eu estou dizendo, mas isso, pegando esse entendimento e aplicando isso na formação de terapeutas, se uma formação consegue estimular ou reestabelecer essa função biológica de prazer e aprendizado celular numa pessoa, ou seja, de ter a curiosidade e o interesse da atenção da pessoa orientado por uma função de prazer, naturalmente a pessoa vai querer estudar essa obra, porque ela é, de todas as obras que eu já estudei até hoje, eu já estudei várias outras obras de várias outras coisas, além de psicologia, de sociologia, de filosofia. Sem sombra de dúvidas, a obra de Reich ela é a que mais me deu sensações corporais. Ela é a que mais me deu reações de alegria ou de choro, ou de medo, ou de raiva. Foi a obra que eu experimentei de maneira mais orgânica, mais física, mais emocional. É uma obra profundamente mobilizadora de tudo, da vida, da angústia, do prazer, do medo, da tristeza, da felicidade. A própria... Eu não sei se eu estou sendo claro para vocês, mas assim, a própria obra é terapêutica, né? Tem textos do Reich, não são todos, mas tem textos do Reich... Tem uma fala comum dos alunos, né? Mas tem uma galera aqui que vai se identificar que diz assim, pô, esse cara escreveu isso para mim, pô, tá de sacanagem, pô. Mas Claro, ele tá falando de mim, né? Enfim, tem muito mas essa sensação. é bizarro porque vai muito além de ser escrito para mim, né? Tem textos que são terapêuticos. Assim, eu lembro que eu lia o texto, e eu releio muitos desses textos por motivos de ter que dar aula, de tempos em tempos eu acabo tendo que reler alguma coisa, e muitas vezes, né? Então tem livros que eu reli assim, mais de 10 vezes. Tem livros de Reich, tem textos de Reich que você consegue sentir ele fazendo a terapia em você, enquanto você lê. Quer dizer, você sente que o texto está trabalhando a tua estrutura de caráter. É um negócio muito doido. A Função do Orgasmo é um livro que, assim, às vezes eu precisava fechar. Eu li esse livro também, numas férias, numa fazenda. Eu lembro que tinha momentos que eu fechava o livro e ficava 30 minutos chorando, pensando no meu desenvolvimento e na minha infância, nas coisas que tinham sido lesadas na minha vida. E como poderia ter sido. E depois tinha momentos que eu fechava o livro, passava 30 minutos rindo, pensando, caramba, como as coisas poderiam ser incríveis e como elas podem ser incríveis, como as possibilidades são vastas. Então, eu penso que como resolver o problema do tempo, né? O problema do tempo
é que, claro, que todo mundo que vai estudar isso vai se dar conta de que, se isso é um projeto de vida, eu não queria desanimar ninguém, ao contrário. Se isso é um projeto de vida, a gente precisa de um bom motivo para estudar isso para sempre. E quando isso é recuperado, implantado de uma forma adequada num processo de formação, eu acho que houve um trabalho bem feito. Porque dali para frente a pessoa vai, não, beleza, isso aqui eu vou estudar isso aqui, eu quero entender isso aqui, eu quero saber isso aqui, eu quero viver isso aqui. E uma coisa leva a outra. Eu acho que é uma obra que ela estimula um nível de curiosidade muito intenso biológico. O Kim, eu queria que você agregasse o seguinte aí, né? Que é uma oportunidade da gente falar um pouco do grupo didático, que eu acho que é uma função de formação bastante importante, né? Porque ele traz exatamente isso que a gente trata na formação como aprendizado orgânico, né? E, ao mesmo tempo, isso dá a possibilidade, né? Como é que nós encarnamos, incorporamos essa experiência viva, né, Augusto, do qual você estava falando, dentro do processo de aprendizado das pessoas, né? A gente pretende que isso aconteça de alguma maneira dentro do grupo didático. Então, eu queria que você falasse um pouco do... Eu queria dar um adendo antes do Kim entrar, porque eu acho que vai ser necessário para quem não conhece uma formação, ou para quem está ouvindo isso, entrando em contato com isso pela primeira vez, porque eu acho que é uma informação estrutural que é útil, que é o seguinte: no nosso caso, né, o formato que nós chegamos depois desse tempo todo é um formato... mata a história dos 3 anos, né? O que a gente concretamente propõe para lidar com essa dificuldade, né? O formato é estruturado em 3 eixos, né? Um eixo teórico, didático, um eixo que é o grupo terapêutico e um eixo de prática didática, que é esse que o Kim vai falar. O que significa isso? Esses 3 eixos, eles têm uma função interconectada, né? Em um eixo você aprende majoritariamente a parte teórica, né? Os aspectos mais... Não é que você aprende a parte teórica, mas você tem o olhar teórico sobre a obra de Reich. Num grupo terapêutico, você tem a vivência terapêutica desse trabalho sobre as estruturas dos terapeutas ocorrendo ao vivo. E no grupo didático, você tem a fusão dessas 2 coisas, a fusão dos outros 2 eixos, a fusão entre o teórico e o prático. Então, dessa maneira, a ideia com isso, né, é que não haja um desenvolvimento teórico que não seja acompanhado de um desenvolvimento prático em momento nenhum. E que nunca haja uma prática que não seja embasada teoricamente. Então, a ideia dessa costura é, literalmente, que isso seja um processo vertical e horizontal ao mesmo tempo. Quer dizer, ele é atravessado, o avanço progressivo dessas 3 eixos, ele conversa entre si o tempo inteiro ao longo dos anos, mas os 3 eixos também têm uma estrutura vertical considerável, né? Então, era essa estrutura que eu queria desenhar um pouco para vocês entenderem onde é que tá cada uma dessas coisas. Eu vou dar um passo atrás para pegar o gancho que o Guga deixou e aí desenvolvo nessa direção que você propôs. Eu considero que uma dos principais traços de caráter que atravessam se não o principal, né, na constituição do encoraçamento de uma pessoa, é o aspecto de falta de contato. E essa capacidade de ignorar aquilo que está diante dos nossos olhos, ela vai sendo desconstruída na medida que a gente toma uma intenção nessa direção, na direção de olhar e ver,
porque quando a gente vê, a gente sente. Isso é um processo único. E aí eu considero que isso que o Guga estava falando, de que a próprio estudar da obra causa um atravessamento terapêutico naquele que estuda, na medida que ele vê, que ele sai desse âmbito da falta de contato e se propõe a sentir através daquela experiência que ele está tendo. Porque você não está lendo sobre a vida do outro. Você não está lendo sobre o masoquismo do outro. Você está lendo sobre vida. Você é vida. E no momento que você se reconhece como vida, muito desses paradigmas sociais que a gente tem entram em xeque. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Que sentido tem tudo isso para mim? O que eu estou buscando com essa vida que eu estou vivendo? E se a sementinha fica, o interesse por isso, ele se renova, né? Ele vai se renovando. E aí, quando a gente pensa nessa questão do tempo, as coisas têm um tempo, né? Uma gravidez tem um tempo de amadurecimento de algo. Um processo de amamentação, ele faz parte de um período de vida. O crescimento natural de uma função, ela tem o seu próprio tempo. E a gente tem esse jogo entre o natural e o cultural. Todos os teóricos relevantes que falam sobre o amadurecimento de um terapeuta corporal, todos eles têm uma mesma opinião. No mínimo 3 anos de formação para o terapeuta começar a atender. Começar a pensar, atender. Se você for ler no Baker, isso está dito. Se você for procurar no Bodella, isso está dito dessa forma. Se você for procurar no Lowen, isso está colocado desse jeito. Você precisa, no mínimo, de 3 anos de uma construção, dessa construção dos eixos e do desenvolvimento, para que a pessoa comece a pensar na possibilidade de atuar com isso clinicamente e ter um efeito positivo no outro. E aí entra essa questão que o Fernando estava levantando sobre a demanda e as exigências. Cada vez mais a gente recebe na formação pessoas querendo mudar de profissão, pessoas querendo ingressar no mercado de trabalho, pessoas querendo estabelecer o fazer terapêutico como uma das bases da construção de estrutura de autonomia da vida da pessoa. Isso gera um cheque, que é o cheque da oralidade. O que eu quero, quanto eu quero investir nisso e o tempo que eu disponho antes de entrar na minha insatisfação e na minha ansiedade de que isso não está acontecendo do jeito que eu idealizei, do jeito que eu imaginei, frente às minhas expectativas narcísicas, ou seja lá o que eu coloquei na minha cabeça de como esse processo deveria ser, mas não nessa ideia de uma construção de um objetivo de vida, de um direcionamento e daquilo que você escolhe como O Reich chamava isso de processo de desenvolvimento orgânico, né? Uhum. Eu lembro que, na minha fala, no último dia da minha formação, falando, inclusive, sobre vocês dois, toda a fala era direcionada no sentido da legitimidade. Como eu via pessoas que viviam aquilo de uma forma que, para mim, era coerente. E como a maior parte do mundo não é coerente. E isso vem da capacidade de se reconectar com esses princípios básicos fundamentais. O meu trabalho, a minha vida, o que significa dinheiro para mim, como eu me relaciono com o movimento, com o prazer, o que eu estou fazendo. E essa coerência, ela vem da capacidade de desfragmentação, de você orientar a sua energia numa mesma direção. Acho que tem um ponto que é muito importante, que atravessa o trabalho da instituição, porque é um dos princípios básicos da instituição e passa pela questão do didático, que é a intensidade da formação. A gente mantém a intensidade de uma formação tal qual ela era num outro momento histórico e, junto com isso que o Guga estava falando, de construir na pessoa essa autonomia dela continuar o próprio estudo de uma forma responsável, eu, quando terminei a minha formação no Centro MV, eu imediatamente comecei uma nova formação que tem essa configuração que antes tinha, que foi a formação com Stalker, de ergonomia aberta, no sentido de continuar o desenvolvimento e os estudos na direção
da parte que, para mim, é a parte mais interessante da terapia, que é o que eu faço com esse conhecimento, a metodologia. Você vai ler a análise do caráter, você vai ler a VG-terapia, e você vai ter todas essas informações. E aí, onde entra o funcionalismo? Como que eu aplico isso, se a própria ferramenta sou eu? E a grande lição do primeiro capítulo, né, do análise do caráter, ela é muito direta. Não tem receita de bolo. Você vai encontrar essa solução a partir da tua capacidade de reconhecer a solução dentro do encontro terapêutico, do seu encontro com aquela pessoa em particular. Então, nesse sentido de como a gente faz para lidar com esse problema do tempo, eu reconheço 3 estratégias. O grupo terapêutico, o didático, e aí no didático eu incluo a função da clínica escola, como a função de suporte, né? E depois falar um pouco sobre a ideia de incubadora. E no terceiro nível, os workshops de análise do movimento vivo, os AMVs. O que eu percebo, como o Guga estava falando, desses saltos na terapia pós-grupo terapêutico, esses 3 aspectos, o começar a atender a clínica escola, o grupo terapêutico associado aos workshops de análise do movimento vivo, eles são momentos onde você vê grandes mudanças na possibilidade de construção de potência, de liberação, da possibilidade das pessoas fazerem aquilo e construírem aquilo que desejam. Então, essas 3 coisas são muito importantes, né? Então, dentro do processo de clínica escola, a gente usa um conceito de incubadora de terapeutas. E se você for pensar, né, na origem dessa palavra, aquilo que vai para a incubadora é aquilo que nasce prematuro. Então, existe um reconhecimento institucional de que um terapeuta está nascendo ainda sem a capacidade de respirar sozinho. E a gente vai construindo, junto com o didático e junto com a clínica escola, a construção do reconhecimento de forma individual do que aquela pessoa especificamente precisa desenvolver ou desconstruir para poder fazer isso de uma forma que seja funcional. É a esterogestão do terapeuta. Exatamente. E dentro desse processo, como isso funciona de forma prática? O grupo didático ele é um encontro que ele tem como característica palestras. Essas palestras elas têm um direcionamento de completar aquilo que não dá tempo nas aulas, então existe uma interlocução com as aulas do grupo didático. Ela tem também uma função de lidar com as características que a gente identifica que existe uma necessidade de serem trabalhadas daquele grupo de formação especificamente, daquela turma, e de colocar em prática o atendimento. Então, a gente trabalha ou em grupo, ou com um aluno atendendo o outro aluno e os outros alunos observando e discutindo o que aconteceu naquele encontro, no sentido de que as pessoas possam ter um primeiro contato com o atendimento dentro de um ambiente que seja controlado, onde a pessoa possa ter ou uma supervisão ao vivo ou uma intervenção in loco, porque dentro do trabalho reichiano a gente também considera algo assim, né? Teoria sem prática é inútil e prática sem teoria é muito perigoso. Pode levar a situações muito complexas. E a gente lida com um trabalho que tem uma barreira de entrada que é muito complicada. O início da vida de um terapeuta, para ele começar a trabalhar, e se a gente compreende aquela estrutura, né, aquele triângulo que dá base para a construção do terapeuta, que é estudo, terapia e supervisão, é necessário um investimento pessoal e também financeiro muito significativo para você ter um bom terapeuta, ter um bom supervisor, ter um espaço adequado para atender e ser reconhecido por alguém como uma pessoa que é capaz de ajudar outra pessoa para que essa pessoa te indique um paciente. Então, a gente faz um sistema onde a gente faz essa interlocução da teoria e da prática no grupo didático,
A partir do reconhecimento de que essa pessoa está preparada para começar a exercer essa função no mundo, ela é deslocada para esse processo de incubadora. Então, o paciente passa por uma triagem, a supervisão ela tem uma frequência alta, existe um acompanhamento do desenvolvimento desse terapeuta de uma forma muito próxima, para que ele possa fazer isso de uma forma sustentável. Eu acho que essa é a palavra que mais me vem à cabeça quando eu penso nesse processo, né? Como tornar um processo de crescimento sustentável? Dentro desse par onde a pessoa constrói autonomia para dar seguimento ao seu próprio processo de formação, ao mesmo tempo que ela faz esse movimento tendo confiança nas próprias pernas. Dentro disso que você está falando, né, acho que quem é a pessoa que procura... Quem é a pessoa no mundo que se interessa por terapia, procura ser terapeuta e tudo isso? Em algum nível, assim, todo mundo que se aproxima dessa área é uma pessoa que tem algum grau de desconexão ou de anormalidade profunda em relação ao mundo, né? Que nenhuma pessoa normal se aproxima de terapia. Assim, as pessoas normais elas vão ter profissões normais, vão fazer outras coisas e tudo isso. A pessoa que se aproxima de terapia, em algum nível, ela tem um sofrimento, ela tem uma inadequação, ela tem um trauma, ela tem algo nela que precisa ser curado, né? Provavelmente isso poderia ser expandido para quem se aproxima da área de saúde, mas eu também não quero nem entrar nessa discussão, que ela é uma discussão gigantesca. Mas, assim, psicologia, definitivamente, quem procura psicologia é porque precisa, não é porque quer ajudar o outro. O processo de ajudar o outro, ele pode estar participando e ele pode, inclusive, se tornar, em algum momento, o motor principal disso. Mas, pegando essa linha, que é uma piada, né? Tipo, quem procura psicologia é porque precisa de terapia, dentro do que o Kim está falando, né? E dentro do que o Fernando trouxe, sobre o trabalho sobre a estrutura do terapeuta em formação, né? A gente entende que, por exemplo, se a pessoa tem um grande problema na vida dela em relação a tal coisa, e essa coisa é trabalhada terapeuticamente com ela corretamente, essa pessoa se torna um excelente terapeuta desse problema. Por quê? A pessoa tem um conhecimento autoral sobre o problema e ela tem um conhecimento autoral sobre a resolução do problema. Então, se a gente aplica isso, né, um processo de formação e esse aspecto que o Kim estava trazendo, cada um tem o seu próprio machucado, né? E uma parte desse processo é que a pessoa vai se tornar, de cara, um excelente terapeuta do machucado dela. Contanto que esse machucado seja bem tratado, né? E isso pode ser transformado num capital terapêutico da pessoa, quer dizer, algo que a pessoa realmente... Né, pessoas se especializam nessas coisas. Uhum. E para isso é necessário que a gente tenha um olhar muito específico para cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu machucado muito específico. E, portanto, tem potenciais a serem desenvolvidos muito específicos. Então, tem uma ideia geral do que é necessário, mas definitivamente, né, no conjunto do geral e do específico, o específico acaba sendo mais decisivo e mais importante do que o geral, né? O que de cada pessoa precisa ser desenvolvido, quer dizer, quais são as dificuldades que cada pessoa vai encontrar, porque esse machucado, tá bom, estou chamando isso de machucado, a gente poderia chamar isso de estrutura de caráter. Né? A gente sabe que a estrutura de caráter que a pessoa desenvolve é uma forma dela lidar com esse machucado, mas também é um processo de cicatrização desse machucado, e que esse processo de cicatrização ele deixa cicatrizes, ele deixa uma calcificação, ele produz queloide, ele tem coisas, né? E dentro desse processo, isso vai ser uma limitação no desenvolvimento da pessoa, foi o que o Kim trouxe lá no início,
mas também vai se tornar um trampolim, também vai se tornar um recurso, uma habilidade sólida desenvolvida. Uhum. Nesse sentido que muitas vezes a gente diz que o maior problema de uma pessoa também é o maior potencial terapêutico que ela Isso. desenvolve, né? Então, isso, isso tem, isso é interessante, você está falando sobre o geral e o específico, né? Porque ao longo do desenvolvimento de cada pessoa como terapeuta ou como pessoa, a gente vai encontrar em algum outro nível, né? Essa é uma ideia haitiana muito interessante, os mesmos problemas que a gente passou aqui atrás de um outro lugar. Então, a gente vai tendo essas novas oportunidades de lidar com as nossas questões. E uma outra coisa que a gente fala sempre em formação, em supervisão, a terapia do paciente é a terapia do terapeuta. Se o paciente é aquele cara que faz terapia 1 hora por semana, o terapeuta é aquele cara que faz 35 horas semanais de terapia, porque ele está envolvido naquele processo e algumas capacidades que são necessárias que se aprimorem ou se desbloqueiem ou se desenvolvam para que esse processo possa acontecer através do vínculo e do encontro, eles são muito egodistônicos, eles tiram você de uma experiência autocentrada. Não é incomum uma experiência de diminuição de ansiedade ou de frustração, de você estar muito voltado para si mesmo e depois de ter a experiência de atender algumas horas, você sai se sentindo melhor. Uhum. Porque você passou por algumas horas, em vez de olhando para os seus próprios problemas, desconectado do fato de que você estava preso olhando para os seus próprios problemas em looping, por uma capacidade de, durante algum período de tempo, estar funcionando de dentro para fora, de forma direta. Então, a capacidade de generosidade, a capacidade de entrega, a capacidade de presença, a capacidade empática que são necessárias de se desenvolverem ao longo do processo, do meu ponto de vista, elas são um desbloqueio dessas qualidades naturais. No curso de prática didática, eu faço a brincadeira sempre no início, que eu pergunto assim para as pessoas: quem veio aqui porque quer que eu ensine você a ser terapeuta? Aí todo mundo levanta a mão. Quem acha que isso é possível? E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente compreende que nesse processo isso é um grande reconectar ou um desbloqueio de algo que já existe na pessoa, tanto no encontro da terapia quanto no encontro da formação, a gente vai entender que o papel desse que vem de fora é um papel de facilitador e que o protagonismo ele é inteiramente da pessoa. Parte integrante e fundamental, a despeito de qualquer estratégia que se desenvolva com o processo de facilitação de um aprendizado ali, é a intenção e o desejo da própria pessoa, que tem a ver com esse reconectar, com essa excitação essencial do desejo, do tesão, da vontade de fazer as coisas, né? De sentir a vida e atuar a partir desse nível, né? E o momento do didático é um momento que se aflora muito as resistências de cada pessoa de forma individual a se reconectar com essa experiência. Porque ali no didático, enquanto você está estudando, escutando palestra e todo esse tipo de coisa, você está num ambiente ali que é um ambiente que te expõe com uma certa limitação. Quando você precisa pegar isso e estar de frente do outro e fazer alguma coisa, e você tem uma pessoa na sua frente falando sobre algo, você tem que lidar com você naquele momento, enquanto você tem que lidar. Então, toda a estrutura e caráter da pessoa é posta como se fosse uma primeira sessão de terapia novamente. Então, você tem aí um ponto chave e fundamental para que a pessoa entre em contato com as suas principais questões.
trabalhar essas questões é o que gera a possibilidade da pessoa se desenvolver como terapeuta, né? Eu acho que essa é a base do processo do grupo didático, né? E todo o processo de grupo ele é muito potencializado por estar em grupo, né? Então, esse já é um processo que em si mesmo exacerba e levanta essas questões que muitas vezes elas ficam em segundo plano, que é o primeiro passo para que a gente possa lidar com elas, né? Abrir os problemas, né? Escancarar as questões. Ao Uma invés de outra você coisa estar que eu... lidando com duas estruturas, como numa sessão de terapia, né? A estrutura do terapeuta e a estrutura do paciente, o processo de grupo você está lidando com 20 estruturas, 50 estruturas, 60 Uhum, estruturas. Tudo isso é muito Eu vou combinadas. falar difícil. disso. Eu vou falar um pouquinho disso. Uma coisa que eu trabalho muito no didático, logo no início, é o seguinte: as pessoas ficam com muito medo do didático, quando, em realidade, o que a gente precisa construir, não só no grupo didático, mas em relação ao processo de formação, é uma intenção assertiva na direção da exposição. Porque a exposição é essa capacidade de se entrar em contato consigo mesmo, não dá para fugir de si. Ah, mas aí as pessoas vão ver o que vai aparecer meu. Já está todo mundo vendo. O didático, pois é. Essa é a ilusão, né? A ilusão do As encoraçado de pessoas que ele vão... é transparente, né? E ninguém Enfim. está me Uhum, vendo. ninguém Exato, está me ninguém vendo. percebe como eu sou. Eu sou uma Isso aí pessoa muito tranquila, sabe? Ninguém sabe disso. É. Não, O... isso aí que o Kim falou, como aluno, né, quando eu passei por isso, eu me lembro da experiência ainda, apesar de tanto tempo atrás, de que eu estava no didático e, naturalmente, eu tinha medo do didático, porque eu tinha medo de atender ali, errar, levar esporro, ser corrigido. E aí teve um dia que eu me toquei, e aí ficava aquele impasse, né, quando as pessoas diziam, Fernando dizia, quem é que vai atender? Aí a reação de medo coletiva era tão engraçado, porque, assim, obviamente tinham pessoas que sumiam para dentro da parede, tinha um que se atirava no colchão para ser o paciente, para não correr o risco de ter que ser terapeuta, e de um determinado momento eu me toquei disso, né? Eu me lembro, assim, eu vi isso, eu pensei assim, caramba, quanto mais eu atender, melhor eu vou atender. Quer dizer, quanto mais eu sentar ali, melhor eu vou atender. E eu quero atender muito bem, assim, tipo, aí eu resolvi, eu mudei drasticamente a minha estratégia, e minha estratégia era assim, toda vez que ele perguntar, vou eu. E aí é sensacional, porque, tipo, você está... não tem impasse, né? O impasse vou eu, no impasse sou eu, de novo. Uhum, Na minha formação do CIO, o coordenador do grupo didático era o Felipe, que foi o cara que praticamente trouxe a terapia haitiana para o Rio de Janeiro, né? Um argentino. E ele dizia assim, bueno, senhores, quem vai trabalhar agora? Ah, pero, Fernando, vos não. Você não. Você de novo, não. Enfim, porque se olha, é. ninguém vai atender, enfim. O grupo didático ele traz assim descaradamente à tona a barreira narcísica, né? Que conflito bizarro entre o meu desejo de me construir como terapeuta e o desejo que eu tenho de que as pessoas não percebam que eu tenho limitações, que eu não domino esse processo, né? Que eu tenho problemas estruturais que vão se manifestar aqui nessa relação, né? Então, você vê como a barreira narcísica ela consegue ser mais poderosa que o desejo de autossustentação, né? É sensacional isso, enfim. Uhum. E só para fazer a última colocação e para a gente seguir os assuntos, né? Esse processo de tomar uma atitude assertiva no sentido de entrar em contato de uma forma com menos crítica e menos pressão e menos exigência, também tem uma relação direta com a aceitação desses aspectos dentro de si. Essas coisas elas deixam de ser grandes fantasmas ou grandes monstros e passam a ser, como você estava dizendo, uma coisa.
que já não tem essa coisa monstruosa que precisa ser escondida e que é a pior coisa do mundo e que não pode aparecer de forma nenhuma, para ser considerado como um dos muitos aspectos que fazem parte da minha configuração como pessoa, fazem parte da minha história, da história do meu desenvolvimento, das coisas que eu passei, de coisas que eu preciso cuidar, outras coisas que vão ser resolvidas, outras coisas que a gente tem que cuidar uma vida inteira, que a gente tem que estar sempre de olho, pois senão vem à tona novamente, mas acho que vai desmistificando um pouco desses monstros também. Isso é interessante de ver ao longo do processo do didático. Eles ficam desinvestidos, né? Não é que Desinvestido. eles não existam mais, mas eles ficam desinvestidos e o investimento energético da pessoa fica voltado na direção da atuação, na direção de agir, na orientação do trabalho, como Uhum. diria Reich. Eu queria pegar o aspecto do grupo terapêutico, porque daqui a pouco a gente vai ter que fechar, né? E aí a gente fala, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco desses aspectos que a gente considera que são básicos, né, no trabalho e na construção da estrutura de um terapeuta. Há uns anos atrás, eu comecei a perceber que algumas formações em terapia corporal, e não só na área haitiana, né, elas começaram a fazer uma mudança curricular que me preocupou bastante, que era a retirada dos grupos terapêuticos dos seus currículos de formação, né? Na época, eu interpretei isso como um movimento que estava em linha com um processo de estandartização da formação de um terapeuta corporal, né? Esse processo tinha, de um lado, uma diminuição do tempo de formação, tinha uma diminuição da intensidade das experiências, né? Porque, de uma certa forma, isso tornava esse processo de formação um tanto quanto mais palatável do ponto de vista das defesas do terapeuta, do ponto de vista do encoraçamento do terapeuta, e isso foi uma coisa bastante preocupante para mim. O que acontece no grupo terapêutico, basicamente, é o seguinte: é uma potencialização desse trabalho de exposição da couraça, né? Se no âmbito da terapia individual existe esse temor, né? Que, obviamente, não é só um temor narcísico, ele é essencialmente um temor caracterial, né? A forma desse temor ela só vai ser estruturada pela própria estrutura de caráter do paciente e pela dinâmica na relação com o terapeuta, nisso que a gente chama de construção ou não de um potencial terapêutico, né? O que acontece lá é que você não está diante somente do terapeuta, mas, de fato, é um grupo, né? O grupo terapêutico da gente funciona da seguinte maneira, né? No dia de grupo terapêutico da formação, na parte da manhã, a pessoa tem um grupo terapêutico que é exclusivamente da turma dela. E depois a gente junta as 3 turmas que estão em formação. Isso faz com que, às vezes, a gente tenha 40 mais pessoas juntas dentro de um grupo terapêutico. E isso multiplica essa sensação de exposição. Então, as vivências, as experiências, a intensidade que é derivada daí
uma intensidade que é originada na própria expectativa da pessoa que participa do grupo terapêutico. Oh, my God, 40 pessoas me olhando e eu vou contar tal parada que aconteceu comigo. O potencial energético disso, se bem governado, obviamente, né? Alguém citou aí rapidamente, né? 40, 50 estruturas de caráter diferentes num mesmo ambiente, né? A rapidez com que essa organização que um grupo desenvolve a partir desse encontro de estruturas tão distintas é muito grande e isso gira com uma velocidade muito grande. Então, todos esses marcadores, que são marcadores clássicos da estrutura de caráter, né? Estereotipia, predictibilidade de funcionamento, né? Cronificação de reações emocionais, de formas particulares de pensar ou de perceber, tudo isso está sujeito a um movimento bastante grande, né? Que torna essa função de manifestação do caráter em grupo muito mais difícil. De fato, na maioria dos grupos humanos, eles são estruturados para que essas características crônicas de funcionamento de uma pessoa não sejam perturbadas, né? Então, no grupo X, a gente sabe que tem um sujeito que é meio irritado. A gente não irrita o cara, não, porque o cara é meio irritado, né? Do ponto de vista da sustentação, da estrutura, né? do traço de caráter irritado do outro, sei lá o quê, da desorganização neurobioquímica que isso manifesta, isso é sustentado dessa forma. Então, o grupo terapêutico ele tem uma vivência assim bastante ambivalente, porque da mesma maneira que esse potencial energético é alavancado por essas características, né? E isso faz com que a coisa toda tenha uma densidade muito grande, bom, obviamente vocês vão fazer uma associação danada com as questões da sexualidade, né? Do tipo, nós somos medo e desejo, né? Então, aquilo que me excita é aquilo que me ameaça. Esse é o problema do encoraçamento e da incidência do encoraçamento sobre a vida, né? Aquilo que provoca a excitação, o prazer, né? É a fonte, em geral, historicamente, do sofrimento da pessoa. Então, o grupo terapêutico ele é um grande barato. Eu gosto muito. Vocês verem que eu parei de dar aula, mas eu não parei de dar grupo terapêutico. Grupo terapêutico eu não quero parar de dar. Eu adoro fazer isso. Enfim. E a galera espera o grupo terapêutico exatamente com essa característica da excitação e do temor. E isso possibilita que a gente tenha vivências assim, bastante intensas e bastante mobilizadoras, né? Isso faz com que, frequentemente, e a gente se preocupa bastante com esse aspecto na formação da gente, né? Diminuir o máximo possível o tempo de terapia individual no grupo e transformar esse processo... beleza, Olivia. Tchau, tchau. Transformar esse processo num processo grupal, né? Faz com que essa experiência seja uma experiência extremamente mobilizadora, né? Então, a Jussara está aqui, né? Balança a cabeça se você concorda comigo, que a Jussara começou na última turma, né? E é extremamente frequente que uma pessoa seja trabalhada e o grupo inteiro tem uma sensação muito intensa. Eu vejo vocês conversando lá no
no Zap de vocês, da turma Reich 2020, e todo mundo ficou extremamente mobilizado e todo mundo acabou sendo trabalhado a partir daquilo dali, né? Enfim, vai levar para suas terapias individuais, etc, etc, etc. Para nós, o elemento da intensidade, ele é um elemento fundamental na formação de um terapeuta, porque todo processo de caráter é um processo de diminuição da intensidade da excitação viva dentro de um sujeito. A gente diminui a intensidade das nossas excitações somáticas, a intensidade das nossas excitações nervosas, a intensidade dos nossos afetos, a intensidade do nosso pensamento, a intensidade dos nossos olhos, a intensidade dos nossos intestinos, né? A vida vai murchando e regredindo a um nível no qual ela pode existir num mundo encouraçado. Então, recuperar essa capacidade orgânica de aprender, para nós, está diretamente associado à capacidade de recuperar esse grau de intensidade viva dentro de cada uma das pessoas. Mas vocês veem, né? Como é que dentro de um ambiente psicológico a gente vai falar de intensidade viva se isso é da ordem da biologia? E o grande barato do Reich é criar essa possibilidade da gente transitar entre essas distintas dimensões de funcionamento de um ser vivo, né? Uma dimensão psíquica, uma dimensão anatomofisiológica, dentro de outras dimensões somáticas, uma dimensão cognitiva, uma dimensão sensorial, uma dimensão energética. Eu acho que vocês concordam comigo que isso é uma preocupação bastante grande da gente dentro da formação. Bom, eu acho que temos aí, então, mais ou menos colocado o elemento da intensidade, como a gente preza a intensidade, né? Seja no didático, seja no terapêutico, seja nos workshops de análise do movimento vivo, enfim. Não só no contexto da terapia corporal especificamente do terapeuta. Palavras de fechamento de vocês? O que vocês gostariam de dizer mais a respeito disso? Tal? Eu não sei, eu estou pensando aqui, eu acho que ficou bem completo. Lógico que, naturalmente, eu falaria sobre esse assunto por mais 24 horas. Mas, considerando que a gente tem um tempo aqui, né, e que cada um dedicou um pouquinho do seu dia para estar ouvindo isso. Que hoje é domingo, né? Enfim. Claro, claro. Eu acho que ficou... acho que cobriu o que se propunha. Essa experiência... Acho que a última coisa que eu falaria, talvez, é que, ouvindo aqui a tua fala sobre a função do grupo terapêutico, né? É uma experiência muito interessante, multiplicadora de terapias, entender que o trabalho de uma pessoa é o trabalho de todos, né? Que quando uma pessoa está sendo trabalhada, todas as pessoas estão sendo trabalhadas. Então, o grupo terapêutico ele tem essa característica que provavelmente é um dos principais motivos que transforma ele num motor de processos terapêuticos. É como se você estivesse vivendo 20, 40 ou 60 terapias em uma. Da mesma maneira que você ser terapeuta te dá a oportunidade de viver centenas de vidas ao mesmo tempo, né? Ao invés de você viver uma única vida, você vive centenas de vidas, que a vida de todas as pessoas que você atendeu te atravessam e se tornam a sua vida, e é muito curioso, né? Você vive formas de vida muito diferentes e você acaba tendo uma visão assim de um microcosmos
muito curiosa, muito legal, muito interessante, muito bonito. Nem tão micro, né? Nem tão micro, né? É, claro, é claro. É claro, a gente pode argumentar que existe algum fenômeno de bolha em quem procura terapia haitiana, mas mesmo assim é um microcosmos rico, assim, bem legal, bem bonito. E aí eu penso que isso, da mesma maneira que você tem a oportunidade de viver muitas vidas, né, como terapeuta, você como membro de um grupo terapêutico, você tem a oportunidade de viver muitas terapias. E isso é muito legal. Mas eu acho que isso Quem cobre tudo. Sei lá, do meu ponto de vista, eu agradeceria vocês por terem vindo aqui, me escutado a gente, conversar sobre isso. Eu acho muito interessante e curioso que tenha gente que queira conversar sobre isso. Pois é. Eu sempre fico muito feliz que tenha, porque, enfim, há muitos anos que eu me interesso por conversar sobre isso, então eu sempre fico feliz que continue tendo gente que se interessa em conversar sobre isso, e de preferência cada vez mais gente. Beleza. Estava aqui pensando, eu também acho que ficou bem fechado. Eu vou só agradecer, né, pelo interesse, pela atenção das pessoas, pelo que a gente pôde conversar aqui um pouco e poder cada vez mais abrir essas discussões, né, de uma forma mais ampla e apresentar um pouco do trabalho que a gente faz aqui no Centro AMV para quem possa se beneficiar com isso, né? Eu acho que o legal é a gente poder apresentar um pouco do que a gente discute, do que a gente faz, como a gente trabalha, de como se compreendem as coisas dentro desse espaço, né? E a possibilidade da gente aumentando essa rede, né? De conversar, de trocar e de receber as pessoas e de mostrar um pouco do que a gente faz. É basicamente isso. Então, gente, a gente vai terminar. Muito obrigado a vocês. Para mim foi assim uma satisfação. Obviamente, se eu estou trabalhando com formação de terapeutas há quase 25 anos, é porque eu devo gostar disso em algum grau, né? Enfim, isso é sempre alguma coisa que me encanta e, enfim, agradecer ao Augusto e ao Kim. Legal ver as reflexões que vocês conseguem fazer sobre sobre a nossa instituição e o nosso processo de trabalho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para a gente comentários. Desejo que vocês tenham um grande domingo e eu acho que a palavra que define o nosso processo e como a gente pensa em formação, né, recuperar a capacidade viva dentro de cada um e possibilitar que isso possa ser multiplicado, porque a quantidade de gente que precisa de ajuda nesse nosso planeta infindável, é quase absoluta. Enfim, a gente precisa muito, muito, muito de bons terapeutas, a gente precisa muito de terapeutas que reconheçam a necessidade de trabalhar sobre si mesmo, de se formar em profundidade. Não tenham dúvida que o neocapitalismo avança como avança, sobretudo também sobre a psicoterapia. Hoje você compra um curso em 10 lições para ser psicoterapeuta corporal. Quanto custa aqui o curso? R$ 999,90. Não é por mês, é uma vez só. É R$ isso. 999 você compra um curso
para você estudar em casa, para ser psicoterapeuta corporal. E eu tenho muito medo das consequências a médio prazo desse tipo de funcionamento. Eu me surpreendo, inclusive, com o tempo em que hoje a gente vê anúncios de coaches, de formação de terapeutas. Eu me preocupo muito com esse tipo de coisa, porque não se constrói um psicoterapeuta assim. A essência da terapia é uma profunda possibilidade de conexão humana, e ninguém reencontra a sua capacidade de conexão humana numa página de livro. A página do livro pode nos mostrar o caminho se ela for uma boa página, mas isso vai ser encontrado diretamente dentro da experiência viva de conexão com o outro. Esse talvez seja uma definição razoável para o espírito da nossa formação. Um beijo para vocês, um grande abraço, um ótimo domingo. Qualquer dúvida, escrevam para a gente. A gente se vê. Beijo para todos. Tchau, tchau. Graças a... Fomos. Tchau.